Observatório do Trabalho. Burnout já atinge 30% da população brasileira. Segundo o site Politize, o Brasil foi o segundo país com mais casos de burnout em 2021, dados que contabilizam cerca de 30% da população brasileira. Em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout. É o maior número dos últimos 10 anos no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, do Ministério da Previdência Social, uma elevação de 136% em relação a 2019, antes da pandemia. E você, já ouviu falar nessa síndrome? Mais conhecida como esgotamento emocional, a síndrome de burnout é um distúrbio psíquico crônico típico do cotidiano do trabalho, resultado de uma exaustão física e mental daquele ambiente e, por vezes, do estresse vivido na rotina, principalmente quando existe pressão, conflitos e pouco reconhecimento financeiro. Para entender um pouco mais sobre essa doença, precisamos voltar aos anos de 2020 e 2021, momento significativo da pandemia da Covid-19. Esse acontecimento impactou o mundo do trabalho quando muitos profissionais tiveram que trabalhar de casa. Essa nova perspectiva teve consequências para a saúde mental desses trabalhadores remotos, pois além do momento incerto e inseguro da pandemia, realizavam as tarefas ocupacionais em casa no mesmo ambiente familiar, em acúmulo com os serviços domésticos. Além disso, de acordo com uma pesquisa feita pelo Jus Brasil, a escala 6x1, em que a pessoa trabalha 6 dias e folga somente 1, é uma das jornadas de trabalho que pode favorecer o desenvolvimento dessa síndrome, pois impõe uma carga horária elevada e uma rotina estressante aos trabalhadores, como abordado em nosso programa anterior. Se não ouviu, sugerimos sua escuta para entender melhor como funciona tal escala. Segundo o site Grupo Gestão RH, 9 em cada 10 trabalhadores brasileiros apontam que a síndrome de burnout está diretamente relacionada a modelos de liderança, que não se preocupam com a sobrecarga de tarefas de seus colaboradores. Veja o relato de burnout contado pela nutricionista Juliana de Castro, 41 anos, em matéria para a BBC Brasil. A profissional chegou a trabalhar 16 horas por dia. Em 2020, trabalhando como autônoma, Juliana acreditava que o que estava sentindo era apenas crise de ansiedade. Mas quando assumiu o cargo de gerente de uma empresa em 2022, ela disse: "Comecei a sentir um cansaço fora do normal, onde mesmo descansando o fim de semana todo, não me recuperava. Ao mesmo tempo, eram constantes as dores no peito, tontura, crises de choro, confusão mental e isolamento social. Não havia um gatilho para acontecer, simplesmente vinha em qualquer lugar e momento." Ao procurar a ajuda de profissionais de saúde, a nutricionista descobriu que o que achava ser ansiedade era de fato burnout. Dessa forma, é necessário adotar medidas de prevenção dessa condição psíquica a partir de políticas de flexibilidade de horários, apoio psicológico, melhores condições de trabalho e valorização profissional, a fim de proporcionar um espaço mais saudável e acolhedor. Infelizmente, o burnout ainda é um tabu para a população, principalmente por desconhecimento devido à falta de informações nos canais de comunicação públicos, como rádios comunitárias e TVs abertas, por exemplo. Assim, trouxemos aqui uma lista com os sintomas dessa síndrome que atinge vários trabalhadores, dentre as quais podemos destacar: cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso, insegurança e incompetência, negatividade constante, alterações repentinas de humor, isolamento, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. Por fim, é importante lembrar que o burnout não deve ser negligenciado. Se você conhece alguém ou está enfrentando alguns desses sintomas, busque apoio médico e psicológico, pois a saúde mental tem relevância, assim como a saúde física, em todos os espaços de convivência, e aqui nesse caso, no ambiente de trabalho, um local que geralmente passamos muito tempo de nossas vidas. Este podcast tem roteiro de Caroline Magalhães, Camila Rodrigues e eu, Viviane Barcelos, também responsável pela locução e edição. O podcast Observatório do Trabalho é coordenado por Tiago Caldeira e somente foi possível com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFOP, através do Programa de Desenvolvimento Social e Acadêmico PRODESA. Foram usadas músicas de Japa nas vinhetas e de Tiago PB como background ao longo do programa.